A esta comissão relata que é funcionário e comissionado da Secretaria de Esportes e Lazer e sendo nomeado a Secretaria de Esporte e Lazer interinamente a partir de 30 de março de 2016, em que está acumulando a pasta da diretoria e que faz parte da comissão de avaliação e aprovação do projeto a partir do dia 30 de março da PPP, desconhecendo o prazo que a entidade tem para prestar contas junto ao poder público, ainda que análises dos convênios são feitas de forma individual e não sabe dizer se é funcionário público, comissionado, pode fazer cotação de preço, compras, pagamento no lugar de presidente da entidade. A fim ainda que analisa todas as notas fiscais e que os orçamentos para saber se a entidade está praticando o menor preço nas aquisições e que acredita ter havido uma falha procedimental na análise da prestação de conta em 2015 da APA às 2.216.262 e 263. Declara que, naquela data, 16/6/2016, não concluiu os análises dos convênios de 2015 e que a secretária de Esporte está deixando de repassar recursos financeiros para algumas entidades, em razão dessa prestação de contas, em que não houve abertura de nenhum procedimento administrativo para apurar a responsabilidade de nenhum funcionário público, esclarecendo ainda que na comissão de avaliação e aprovação do projeto não tem nenhum funcionário concursado. J. Fabiano Batista de Lima, folha 404 a 409. O depoente, nessa data, no dia 16 de junho de 2016, declara que foi secretário de Esporte e Lazer de 15 de novembro de 2013 a 29 de março de 2016, em que analisa todos os convênios e que secretário é sempre membro da comissão e que tinha pleno conhecimento da responsabilidade na execução das suas atribuições como membro afetivo dessa comissão, onde os 3 membros analisaram a prestação de contas da entidade APA referente ao projeto EMA. Em 2016, foi feito um adiamento do projeto, num total de 100% do ano anterior. E, em observância, no ano 2014, como não havia a exigência no manual, não foi solicitado os 3 orçamentos da entidade APA. Em suas prestações de conta, onde a entidade afirmava o menor preço em declaração e a partir de 2015 passou a ser obrigatoriamente análise das contas da APA. Em 2015 foi feito pelo depoente. Afirma ainda que não tinha percebido o orçamento das folhas 260 a 262 e 263, sem datado quase 10 meses após a emissão das notas fiscais, e que o mesmo pleno conhecimento da legislação que regulamenta os convênios entre a administração pública e o terceiro setor, e tinha conhecimento que Paulo de Camargo César sempre coordenou, junto com a secretária e o projeto EMA, mas não sabia que era ele que fazia as compras para a entidade. Disse que é possível Paulo de Camargo César trabalhar na Secretaria de Esporte e Lazer e no Colégio Objetivo, e que se houve erro do projeto, deve se verificar, e que todos podem errar, mas trabalho para não errar. Márcia de Lourdes Assis, folha 410 a 415. Em depoimento em 16 de junho de 2016, a declarante afirma ter
uma loja de confecções na cidade de Atibaia e que já confeccionou para a entidade AEA e para a Secretaria de Esporte, e também já confeccionou para várias coisas diferentes para a APA, como agasalho, maiô, roupão e kit de natação, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2016. Esclareceu que seu contato na entidade APA era Paulo de Camargo César, dizendo também que Samuel trabalhava em sua empresa como funcionário, exercendo a função de contador e estampador, sendo registrado em carteira como vendedor, e teria solicitado para Samuel depositar um cheque em sua conta corrente, pois o depoente não tinha conta bancária no Bradesco e que precisava do dinheiro para agilizar o processo. O depoente tentou sacar o cheque, mas não conseguiu, e foi quando depositou na conta de Samuel, que por ter conta corrente mantida no Bradesco, para que pudesse sacar o cheque em moeda corrente. O depoente afirma novamente que em 2012, 2013, 2014 e 2016 teria oferecido um kit de natação. Em 2016, uma nota fiscal foi emitida pela empresa RSC Comércio e Confecções Limitada em São Paulo, e que Paulo de Camargo tinha conhecimento pleno das notas fiscais. O depoente declara que não fazia os orçamentos, fazia apenas o dela, da empresa RC, e que participou da entrega de todos os uniformes do Colégio CIEM no ano de 2016. Declara ainda que já teve problema na justiça, que não quer expor sua vida particular nessa comissão e nunca teve loja de confecções em outra cidade, apenas em Atibaia, e que conhece Paulo de Camargo César há 15 anos, e que seu filho foi aluno do Colégio Objetivo, e que consequentemente o aluno de Paulo, iniciando aí confeccionar para Paulo, e começou a trabalhar com o uniforme. Declara ainda que não recorda do valor do cheque depositado na conta de Samuel, e no primeiro ano do projeto EMA, além da nota fiscal, emitiu os 3 orçamentos, e de Márcia, da irmã dela e do irmão, e que nunca participou da licitação, mas ganhava todos os anos, deixando a fazer apenas em 2015. Relata o cheque para o pagamento de kits de natação do ano de 2016 foi depositado na conta de seu filho, e que as notas fiscais eletrônicas eram emprestadas. 4 do suposto concluiu entre entidade, Secretaria de Esporte e empresa fornecedora do kits. Através da 8ª das testemunhas, buscou-se coletar informações para elucidação dos fatos com maior precisão possível. Apurou-se que no convênio omitido entre a APA e a Secretaria de Esporte, desenvolveu-se ao projeto EMA, Natação nas Escolas, dirigido e coordenador por Paulo de Camargo César, funcionário e comissionado. Paulo de Camargo César foi apontado como negociador nas aquisições frente à Santex Retalhos e Tecidos Limitado, empresa que deveria fornecer o kit. Entretanto, em depoimento de folhas 78 a 85, as alegações não condizeram com os fatos apurados. Ocorre que Márcia de Lourdes Assis, proprietária da empresa Oficina Fashion, em seu depoimento de folhas 410 a 415, declarou que, de fato, a confecção dos kits esportivos foi produzida pela sua empresa, que ainda terceirizou a mão de obra para costureiras de pequeno porte. Entretanto, pelo fato da empresa Oficina Fashion não ter nota fiscal eletrônica,
é que a senhora Márcia de Lourdes Assis solicitou à empresa Santex Retalhos e Tecidos Limitada a emissão das notas fiscais de número 751 e 897, folhas 12 e 13 do processo, e outras empresas nos anos que forneceu. Nesse cenário, restou clara a conivência por parte da Secretaria de Esporte e Lazer através da Comissão de Avaliação e Aprovação de Projeto, que foi no mínimo omissa quanto aos documentos fiscais e a forma de realização dos respectivos pagamentos, para os quais foram emitidos cheques de grande monta, que conforme documentos foram endossados. O fato é que os referidos cheques jamais foram depositados na conta corrente da empresa Santex Retalhos e Tecidos Limitada, ou de qualquer outra empresa que efetivamente emitiu as notas fiscais. Em depoimento a essa comissão, Márcia de Lourdes Assis afirma que em 2012 produziu as 3 cotações de preço para o balizamento e em 2015 foi utilizado o orçamento da empresa Rótulo Comércio, Distribuição, Importação e Exportação Limitada, folhas 261, que era da propriedade de Paulo de Camargo César, folhas 298 a 300, juntamente com a empresa Área Comercial e Serviço de Tecnologia de Informação Limitada, empresa que não tem em seu objeto social o gênero negocial que a entidade utiliza, folhas 301 e 302. No ano de 2016, as cotações para balizamentos de preço da nota fiscal 045, folhas 312, foram utilizadas as seguintes empresas: K Soluções e Logística, folhas 315, Key Western Comércio de Tecidos e Confecções Limitada, folhas 316, REC Comércio e Confecções Eireli, folhas 314. A empresa REC, na cotação de preço, tem o senhor Souza como representante, folhas 314, e a empresa M Nascimento Comercial Importadora de Produtos Limitada, nota fiscal número 264, as folhas 317, que tem seu orçamento nas folhas 319, assinando também pelo representante Souza, com o mesmo telefone. Tipificação penal. A instrução e produção de provas dessa comissão especial de inquérito foi capaz de elucidar uma série de fatos que podem caracterizar condutas tipificadas na legislação, conforme passa a expor. Crimes comuns, estelionato, artigo 171 do Código Penal. A APA, Associação dos Paradesportistas de Atibaia, foi gerenciada por pessoa designada para tal, que supostamente cometeu crimes na gestão, destinação dos recursos públicos. A entidade presidida por Denilson de Melo Alves, atleta da associação, sem formação acadêmica comprovada em administração e em experiência anterior, delegou verbalmente a gerência do projeto EMA a Paulo de Camargo César, que nessa função praticou deliberadamente atos que podem ser qualificados como crimes. Vejamos. Aquisição de material esportivo produzido pela empresa Oficina Fashion, de propriedade de Márcia de Lourdes Assis. Aceite da emissão de notas fiscais pela empresa Santex e outras, a pedido de Márcia de Lourdes Assis, para suprir a não emissão de notas fiscais pela empresa Oficina Fashion. Efetivação de pagamentos através de cheques nominais à empresa Santex e outras, que só emitiu os documentos fiscais e não a empresa que efetivamente produziu os kits. Vale lembrar que em depoimento às folhas 78 a 85, Paulo de Camargo César admitiu contato por e-mail com a empresa Santex e ainda se comprometeu perante a SEI a comprová-los através de apresentação de cópias do e-mail, mas nada juntou até o termo final do presente relatório. Logo conclui-se que tanto Paulo de Camargo César quanto Márcia de Lourdes Assis, no limite de suas respectivas condutas e responsabilidades, agiram com dolo. As tratativas entre as supracitadas na ocasião dos pagamentos, através de cheques que foram emitidos de forma nominal,
ou seja, para serem creditados em contas bancárias de determinadas empresas, que já não era a produtora dos kits, e que foram endossadas para crédito em qualquer conta ou em saque em dinheiro, geram situação de desconforto quanto à real destinação do dinheiro público e ainda a dúvida de eventual obtenção de vantagens ilícitas na negociação efetivada. Falsificação de nota fiscal, artigo 1, 4º da Lei número 8.137, de 27 de dezembro de 1990. A contratação pela APA para o fornecimento de material esportivo para o projeto EMA foi firmada com a empresa Oficina Fashion, de propriedade de Márcia de Lourdes Assis. Ocorre que a referida empresa não tinha habilitação para emitir nota fiscal eletrônica. Nesse momento, Márcia de Lourdes Assis e Paulo de Camargo César, com o intuito de manter o contrato e especialmente viabilizar os pagamentos convencionados, é que ocorreram as tratativas que culminaram com a emissão de notas fiscais por empresa que não realizaram e não produziu e nem forneceu os kits, fato que torna os documentos fiscais inconsistentes, frios e ilegais na esfera fiscal e jurídica. Considerando o conhecimento de tal irregularidade do modus operandi, supostamente tanto Márcia de Lourdes Assis, bem como Paulo de Camargo César, assume o risco da efetivação do negócio, contratação e pagamento nas condições descritas nesse relatório, concorrendo juntos à consumação de conduta ilícita. Também concorre, na medida de sua respectiva culpabilidade, Clarice Cachoeira, Severino de Souza e Gerry Adriane Pereira da Silva, sócios administradores da empresa Santex Retalhos e Tecidos Limitada. Referente à Santex Retalhos e Tecidos Limitada, nesse procedimento foi possível apurar indício de idoneidade fiscal pela constante alteração de sede e pela não localização de seus sócios administradores, conforme informações junto ao Fisco Federal e Estadual, bem como na Junta Comercial. Nesse cenário, supõe-se que se trata de empresa de fachada, que desde o início das suas atividades como um açougue, não recolhe devidamente os tributos fiscais aos cofres públicos, fato que acarreta prejuízo ao Fisco Federal e Estadual, prejuízo esse sonegado com a aplicação de verba pública da Municipalidade de Atibaia como agravante. Em 2016, as aquisições de material esportivo, sabe-se que foi de fato confeccionada por Márcia de Lourdes Assis, utilizando documentos fiscais da empresa REC Comércio e Confecções Eireli, EPP, usando notas fiscais de mero favor, em supostas empresas idôneas, perante os fiscos federal e estadual, conforme nota fiscal número 045, emitida em 15 de 1 de 2016, as folhas 312, no valor de R$ 94.960, e que a empresa também não foi localizada no endereço declinado ao fisco e à junta comercial. Não aqui. Fala pros... Aqui é todas as oitivas. As oitivas. O vereador o primeiro secretário está procedendo à leitura das oitivas agora. Não sei se, o resumo das oitivas. Não sei se seria o senhor que eu... O que o senhor acha, doutor Piratão? Da Secretaria de Esporte. A comissão constituída nos termos da instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 02/2008, do artigo 37, primeiro, somente funcionários comissionados, sem a mínima
noção de suas reais atribuições, fiscalizar e acompanhar, muito menos formação acadêmica para exercer tal gestão sobre o convênio firmado. Dos ordenadores da despesa solidariamente. O prefeito Saulo de Souza, Pedro de Souza, através da portaria número 3.402, de 15 de janeiro de 2014, criou a Comissão de Avaliação e Aprovação de Projetos junto à Secretaria de Esporte e Lazer, nomeando Fabiano Batista de Lima, então secretário de Esporte, Sueli Aparecida Lima César e Murilo Belmonte Rodrigues, funcionários públicos comissionados. A comissão composta de membros comissionados submissos a seus superiores resta sem atribuição legal para a função de fiscalização e sem autonomia própria, tanto que, por força de jurisprudência, todos os membros supracitados estariam vedados de exercerem cargos de fiscalização. Diante de tais nulidades, as prestações de contas devem ter sua aprovação revogada de forma expressa, uma vez que os ordenadores das despesas liberaram o recurso com prestações de contas ainda pendentes do ano 2015. Nesse contexto, Saulo Pedroso de Souza e Fabiano de Lima incorreram em improbidade administrativa prevista no artigo 10, incisos 19 e 20 da Lei número 8.429 de 1992. Recomendações do relator. Esse relator recomenda ingresso de medidas judiciais, tendo em vista os fatos apurados, as irregularidades apontadas e todas as possíveis consequências decorrentes, considerando que se trata da gestão do dinheiro público, que requer legalidade e transparência ao fim a que se destina, da atuação da municipalidade, através de suas comissões, junto à entidade para a execução de projetos social de inclusão. O Ministério Público deve tomar ciência de toda a instrução feita, considerando a juntada de documentos e as oitivas realizadas pela SEI, Comissão Especial de Investigação, bem como da conclusão da investigação através desse relatório. Diante de tais apurações, a promotoria poderá ingressar com as competentes ações de improbidade administrativa, se não determinar a instauração de inquérito civil, e ainda havendo admissibilidade da consumação dos supostos crimes comuns. O inscrito representante do Ministério Público poderá requerer a abertura de inquérito policial civil, considerando as práticas individuais em um conjunto dos funcionários públicos com terceiros, em razão dos cargos que ocupavam. Encaminhamento ao Departamento de Polícia Federal. Encaminhamento à Prefeitura de Estância de Atibaia. Diante dos fatos corroborados, ao longo de toda a instrução da SEI, a Prefeitura de Estância de Atibaia deve instaurar em esfera administrativa procedimento de sindicância em caráter de urgência, em face de Paulo de Camargo César, Fabiano Batista de Lima, Sueli Aparecida de Lima, César e Murilo Belmonte Rodrigues, de forma que lhes sejam concedidos o direito de ampla defesa, em especial para que reste garantida em todas as esferas a oportunidade de esclarecer as respectivas posturas adotadas na condição de funcionários públicos, em cargo de confiança e comissão. Fatos apurados nesse procedimento investigativo merecem o conhecimento da Polícia Federal, para que a mesma possa decidir pela instauração ou não de competência inquérito policial, para a apuração de eventual prática de crime contra a ordem tributária. O órgão de controle de arrecadação da União legítima para as providências cabíveis administrativas sobre os fatos elencados nesse relatório, no sentido de apurar possível lesão ao fisco da União, seja por fraude ou omissão dos envolvidos. Encaminhamento à Secretaria da Fazenda e dos Negócios do Estado de São Paulo. Órgão de controle de arrecadação dos tributos pertinentes à Fazenda do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis sobre os fatos elencados nesse relatório, no sentido de apurar possível lesão por suposta fraude. Encerramento. Segue o presente relatório conclusivo, em 36 laudas, todas rubricadas e, ao final, assinada pelos edis que compartilham das conclusões e entendimento amplamente demonstrados ao longo de todo o processo instrutório. Atibaia, 15 de julho de 2016. Relator, Dr. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Presidente, Jorge Jesus Silva.
Membro Wilson Vasconcelos Veigas. Os outros 2 vereadores não assinam, Sidney Luciano Gonçalves e José Carlos Machado. Encaminhamos aos órgãos competentes. Senhores, o nosso prazo regimental foi expirado. Eu gostaria de saber se o plenário decide que a gente continue a sessão, mesmo tendo rompido o horário regimental. Se for... O regimento prevê que a gente pode fazer isso. Mas acho que é interessante, a gente tem coisa a discutir que eu acho importante. O regimento fala que são 2 horas, né? Por isso que eu estou solicitando ao plenário, se a gente continua, interrompe a sessão, porque venceu o prazo. Queria que os senhores que têm conhecimento do regimento pudessem nos ajudar. Boa noite, senhor presidente. Pois não. Pela ordem. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares. Boa noite, público presente. É uma alegria retornarmos do recesso e tomar as atividades rotineiras dessa casa. Creio que no primeiro semestre, senhor presidente, nós tivemos algumas discussões desnecessárias por conta de colocar para o plenário algo que está claro no regimento interno. Inclusive, se não me engano, na última ou penúltima sessão antes do recesso, foi discutido veementemente essa questão de jogar para o plenário assuntos que realmente estão com uma clareza solar no regimento. O regimento prevê o encerramento após 2 horas do horário regimental para o início da sessão. Eu sugiro que seja cumprido o regimento, por mais que tenhamos muitos assuntos a serem tratados, inclusive eu estava inscrito em tema livre, e vou usar a palavra em outro momento. Acredito que esse é um item que deve ser revisto no regimento, sobre a questão do tempo da sessão, se todos entenderem, mas enquanto não fizer essa alteração formalmente, vamos obedecer o regimento. Senão, virará uma casa sem regra. Perfeito. Passamos agora da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes os 17 vereadores, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados, discutidos e votados. Projeto de lei número 035/16, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 2.757.000,400, maioria simples. Projeto de lei número 044/16, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias de outras providências. Maioria simples. Coloco em discussão e votação o projeto 35 de 2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é um momento. Pela ordem, senhor presidente. No dia
21 de julho, nós passamos um parecer com recomendação ao projeto de lei 035/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, dizendo o seguinte: os vereadores que afinal assinam, membros da Comissão de Finanças, exalam o seguinte parecer. Em sua justificativa, o prefeito relata que, diante da crise econômica brasileira, os investimentos deverão ser reduzidos e, no caso em tela, remanejado o orçamento para a manutenção das escolas. Para melhor entendimento dessa comissão, requereu maiores informações ao chefe do Poder Executivo sobre os investimentos que deixarão de ser realizados e sobre os valores que serão aplicados em manutenção nas unidades escolares de rede municipal de ensino. Em resposta, o senhor prefeito informou que deixarão de ser realizados os seguintes investimentos: construção do CIEM 2, no Jardim Imperial, ampliação e reforma da EMEI Rita de Lourdes Alvim e da EMF Estudante Nelson Pedroso. Quanto à legalidade da propositura, o advogado da Casa fez apontamentos que foram observados pela Comissão de Justiça e Redação, gerando a emenda ao projeto. Dessa forma, frente ao que compete a essa comissão analisar, não verificamos qualquer ilegalidade. Porém, de se observar, o regimento interno da Casa não foi respeitado, pois o projeto até aquele momento não havia sido remetido à Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, conforme dispõe o artigo 4 do artigo 81, inciso 4 do artigo 81. Dessa forma, antes de ser encaminhado à votação do plenário, o presente projeto precisa ser remetido às comissões de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, se é que já não foi. Consta o parecer de Justiça e Finanças, né? O parecer. O senhor está questionando a falta do parecer da Comissão de Educação. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. O Lucas está chegando agora, né? O que nós pedimos é 30 de junho. Até agora não. Senhor presidente, se for o caso, eu peço vistas por uma semana para resolver esse problema. Não cabe pedido de vista. Não cabe pedido de vista, até porque se a gente pegar o artigo 186, parágrafo 5º, voltarão a correr na sessão legislativa extraordinária e por todo o período de sua duração os prazos a que tiverem submetidos os projetos da convocação. A partir do momento que o chefe do executivo solicita a sessão extraordinária no recesso, o prazo volta a contar tudo outra vez. O pedido foi dado aqui no dia 11, justamente no dia que nós entramos em recesso. Então, está correndo o prazo, né? Eu acho que o projeto 035, salvo o melhor juízo aqui, a gente já deve estar com mais ou menos 63 dias aqui na casa, que eu acho que deve entrar em 16 de maio. O outro foi 8 de junho.
Os 45 dias também já foi, então Sim. não cabe mais pedido de vista. A gente tem que ir para votação hoje. E se houver pedido de vista, as extraordinárias serão hoje mesmo. Sim, até porque aquele pedido de vista do senhor prefeito está acontecendo hoje. Aliás, o pedido de sessão extraordinária está acontecendo hoje. Não cabe pedido de vista. As sessões teriam que ser feitas em sucessão hoje mesmo. Não cabe mais. Está no regimento, claro. Eu acho que... E muito bem lembrado, achei até louvável a atitude do vereador Daniel, né, no relatório da CEI. Vamos cumprir o regimento, está no regimento e vamos embora para a votação. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Qual o projeto, senhor presidente? 035, é o que nós estamos discutindo. Aprovado com 5 votos contrários. A segunda discussão. Próximo projeto. Passamos a leitura do projeto 44. Nesse instante, coloco em discussão e votação o projeto 44 de 2016. Esse vereador, senhor presidente. Pois não. Projeto que o Poder Executivo apresenta a essa casa, pedindo autorização do Poder Legislativo para contratar um financiamento na ordem de 5 milhões de reais, ou aproximadamente isso, junto ao BNDES, para implementar o PMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, que, segundo a justificativa do Poder Executivo, tem como objetivo auxiliar a administração pública municipal na modernização da administração tributária e a melhoria da qualidade do gasto público, visando proporcionar uma gestão mais eficiente de recursos, com a melhoria da qualidade e redução do custo de serviço prestados à coletividade. Existem mais folhas justificando o projeto e me parece, em apertada síntese, que se trata de um programa para implementar uma tecnologia eficiente junto aos sistemas de cobrança da prefeitura, interligar sistemas municipais, das secretarias. Acredito que seja bastante válido a proposta apresentada. O projeto, como de costume, já é uma praxe, ele não vem acompanhado de documentos básicos para esse tipo de aprovação na casa. Como, por exemplo, não é obrigatório, mas seria de bom alvitre, que tivesse sido encaminhado o próprio programa, o PMAT, a que se refere o financiamento. Mesmo não tendo sido encaminhado, nós fomos buscar nas redes sociais, na internet, na verdade, encontramos o programa, analisamos e, de fato, ele existe e, de fato, a proposta é essa feita pela prefeitura. Algo que não está colocado com clareza no projeto, e aí eu já entendo que é uma falha legal e ele precisa estar, é a contrapartida que o poder público municipal terá que conceder em face ao empréstimo a ser feito junto ao BNDES. E pela leitura do PMAT, essa contrapartida ela pode ser de 30% a 10%. O BNDES ele pode entrar com 70% do financiamento ou com 90%. Em qualquer uma das hipóteses, a prefeitura vai ter que arcar com um valor e esse valor não está especificamente colocado no projeto de lei da onde virá. Ainda que imaginemos que na melhor das hipóteses seja 10% o valor da contrapartida do município, o que seria em torno na ordem de R$500 mil, precisa dizer de onde vai sair. Precisa estar especificado no projeto de lei. Acredito que é uma questão legal importante. A segunda questão legal que não está esclarecida com clareza no processo é a questão da capacidade de endividamento do município. Eu acredito que o município tem a capacidade de endividamento para contrair esse empréstimo. Todavia, não basta que eu, vereador, acredite nisso.
Poder Executivo deveria encaminhar a essa casa um levantamento de reservas comprovando que ele pode contrair o empréstimo de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E também não foi encaminhado. Ok? Então, são duas questões que eu entendo que elas são relevantes. O projeto é importante para o município, e eu entendo que elas são relevantes e deveriam ser sanadas para que esse projeto possa ser aprovado com tranquilidade nessa casa. O terceiro ponto, e aí especificamente quanto ao texto da lei, me preocupa o município ceder algumas garantias em face a esse empréstimo. O que é isso? Se nós lermos o artigo 1º, ele diz o seguinte: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e garantir financiamento. Garantir financiamento é você dar algumas bricas, caso a prefeitura não pague voluntariamente o financiamento, por qualquer motivo que seja, você já está autorizando o financiador a sequestrar verbas do Caixa Municipal. Esse tipo de conduta, eu entendo que ela é temerária, ela é grave, por N motivos. É óbvio que quando a prefeitura, que é uma prefeitura saudável financeiramente, contrai um empréstimo, desde que haja capacidade de endividamento para tanto, ela pretende pagar. Nossa prefeitura não tem um histórico de aplicar calote no mercado, ok? Então, nós partimos do pressuposto que irá ser pago. Todavia, nós estamos atualmente enfrentando um momento de dificuldade financeira no país, onde existe uma latente queda de arrecadação. E nós sabemos que esse projeto é bom porque ele visa dar uma maior inteligência administrativa à prefeitura, justamente para executar cobranças de inadimplentes, dar uma agilidade maior na recuperação de diversos tipos de verbas que são de titularidade do poder público. Agora, ao mesmo tempo, a prefeitura ela dá em garantia, aí diz o artigo 2º, do principal e dos encargos da operação de crédito, nós estaríamos autorizando a prefeitura a ceder ou vincular em garantia algumas verbas que são transferidas ao município, aquelas constantes no artigo 158, 159, inciso 1, a linha B, parágrafo 3º da Constituição, que são repasses que a União e o Estado fazem ao município, que compõem o orçamento público municipal. Então, são partes de várias receitas que são passadas ao município, que a prefeitura está dando em garantia para o pagamento desse empréstimo. E aí, volto a dizer, eu não acredito que a prefeitura não vai honrar com o compromisso de pagar as parcelas do empréstimo, até porque as parcelas, os juros, eles são juros do BNDES muito favoráveis ao contratante, né? E existe 24 meses de carência e um longo prazo para ser amortizado esse empréstimo. Mas imaginando que essa crise que hoje se instala, ela continue, nós não podemos ceder essas verbas todas em garantias a esse empréstimo. Imaginando que alguma dificuldade financeira acometa a prefeitura nos próximos anos, possivelmente estaria se dando em garantia valores utilizados para manutenção básica de alguns sistemas da prefeitura, como o Sistema Básico de Saúde Municipal, como os gastos com a educação pública municipal, porque todas essas verbas compõem o caixa geral da prefeitura. Não são verbas específicas, carimbadas, que são de determinados setores. Quando essas verbas elas vêm para o caixa único da prefeitura, elas são distribuídas nas mais diversas áreas da administração pública. Então, dar isso em garantia automática e permitir que, mediante um simples atraso de um pagamento de uma parcela, sejam sequestradas essas verbas do caixa da prefeitura, eu entendo que, se nós aprovarmos esse projeto da modo como está, ele não atende o interesse público municipal. É uma penalização demasiadamente severa na contração desse empréstimo. Então, fica aqui a minha fala, a minha sugestão de que isso seja revisto, de que sejam tiradas essas garantias do projeto de lei, para que seja votado com tranquilidade nessa casa por todos nós. Caso contrário, eu não posso ter outra postura a não ser rejeitar esse projeto. Não porque eu ache que ele é ruim, ou porque eu acho que ele é desnecessário. Eu acho ele bom e acho necessário para a prefeitura, mas algumas cláusulas dele podem trazer danos
talvez irreparáveis no futuro para a Prefeitura, que precisariam ser melhor analisados nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador interessado em discutir? Vice-vereador. Então, senhor presidente, no dia 30 de junho de 2016, a Comissão de Finanças, eu vou até ler o ofício aqui. A Comissão de Planejamento e Finanças, analisando o projeto de lei número 44 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PIMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e outras providências. Verificou que a legislação pátria não foi devidamente observada. No mesmo modo, entendeu o novo vereador Biratã Fernandes de Oliveira, que, contrariando o voto vencedor, se manifestou como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dessa forma, a respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e Transparência dos Atos Administrativos, solicitamos a Vossa Senhoria encaminhe ao senhor prefeito o parecer exarado dessa comissão. Requeira o cumprimento do artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o questione sobre quais as condições específicas do financiamento almejado, qual o valor final da municipalidade dependerá com este financiamento, qual a estimativa do impacto orçamentário e financeiro desse financiamento. Então, no dia 30 de junho, foi encaminhado ao gabinete da presidência, né? E aí a presidência, no ofício 166 de 2016, solicitação da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Meu senhor, ao apresentar a Vossa Senhoria os meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me deste para solicitar informações requeridas pelos vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento, por meio do ofício 003/2016, que segue em anexo, referente ao projeto de lei número 044/2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento do PIMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dar outras providências. Desta forma, o artigo 104 ou 104 do Regimento Interno da Câmara, pessoal da Estância vai. Renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Então, esse foi um ofício que a presidência ela protocolou no dia 7/7/2016. Então, o ofício da Comissão de Finanças, ela foi ainda antes do recesso, no dia 30 de junho, né? E esses questionamentos ainda não foram, né, respondidos pelo Executivo. Então, desse modo, eu não digo pela comissão, digo eu, né, como presidente da Comissão de Finanças, respeito o voto dos companheiros, não sei de que forma vou votar, mas respeitando a lei de responsabilidade fiscal, respeitando, eu acho que tem que ter o respeito pela Comissão de Finanças, então eu votarei contra esse projeto por não atender ao pedido da Comissão de Finanças. Obrigado. Presidente, eu fiz um voto em separado justamente pedindo um estudo do impacto financeiro que essas parcelas possam dar. Então, não tem esse estudo desse impacto financeiro que esse financiamento possa trazer. Então, meu voto também vai ser contra. Mais um vereador? Senhor, na verdade, a minha sugestão seria que o líder do governo, se possível, retirasse o projeto da pauta hoje, retirasse o regime de urgência para que essas falhas ou essas incongruências fossem sanadas para que ele possa ser votado na semana que vem. Mas se não for esse o entendimento, que vá para a votação, como tem sido praxe dessa casa. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Começando pelas considerações que o vereador Daniel fez, depois a Comissão de Finanças, representada pelo Baixinho, a gente
acaba entrando numa discussão que se prolonga e a gente pode ou não chegar no entendimento, né? Porque a votação sempre representa dessa forma. Então, como o vereador Daniel acabou de dizer, é praxe a gente atender, e outros projetos nós, em vez de 60, prolongamos por 120 dias, mais de 120 dias, como alguns projetos tramitaram nessa casa, e também não chegamos no entendimento. Então, às vezes, nem é o tempo, e sim o mérito e o pensamento de cada um. Não é o tempo que pesa nesse projeto, principalmente. Entendemos que atendemos, ao mandar o projeto para a Câmara, as exigências legais para adquirir o financiamento. Não é a primeira vez que a Prefeitura faz um financiamento como esse. Então, em respeito à opinião do Daniel, quando ele considera que existem questões legais a serem solucionadas, esse é o entendimento dele. E eu respeito, como eu disse. A capacidade de endividamento da Prefeitura pode ser de até 600 milhões, não está nem em 60 milhões. Então, a gente tem consciência, está tranquilo, e a gente sabe que isso vai ser bom para a cidade, e o próprio projeto se paga pela melhoria que ele vai trazer no sistema. Então, nós estamos tranquilos para votar esse projeto, atendemos as exigências legais, e não tem como pedir vistas, e devido à urgência e à necessidade desse projeto, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Sete votos contrários. Aprovado com 10 votos, e 7 contrários. A discussão, a segunda discussão. Nesse instante, encerra a primeira sessão extraordinária, dando início à segunda sessão extraordinária. Faço a solicitação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. O senhor encerrou a primeira sessão extraordinária. Não, mas o senhor não abriu sessão extraordinária. Não. O senhor votou a pauta ordem do dia? Isso foi votado na sessão ordinária? Não foi aberta a sessão extraordinária? Não foi encerrado? Você mesmo comentou que iríamos seguir o regimento encerrando a sessão no Não. Encerrando o expediente, a ordem do dia, e aí abrindo a pauta de votação da sessão ordinária. Não, mas não houve encerramento e abertura da sessão. Iracema, eu concordo, foi lido. O que não foi feito foi o encerramento da sessão ordinária e a abertura da primeira sessão extraordinária. Tanto que eu e o vereador Paulo Jesus conversamos aqui e até estranhamos que estava sendo colocado em votação na sessão ordinária os projetos de lei, sendo que havia convocação apenas para a extraordinária. Eu sei que só tinha extraordinária. O que eu estou dizendo é que não houve encerramento e abertura. Se puxar pelo vídeo, o senhor não disse sessão ordinária encerrada a tal hora e abriu sessão extraordinária. Tanto que encerrada a sessão, a fase do expediente, iniciada a ordem do dia, após a ordem do dia, o senhor deveria ter perguntado se havia vereadores inscritos em tema livre, porque ainda está na ordem do dia. Explicação pessoal. Não foi feito nada disso. Inclusive, eu iria pedir a palavra, ou para me inscrever a explicação pessoal, ou como líder do partido para falar. Então, não houve essa formalidade. É isso que eu estou dizendo. Se buscar o vídeo, não aconteceu isso. Se eu estiver errado, os demais vereadores podem me corrigir. Então, eu estou dizendo para que seja corrigido. Pela ordem, senhor presidente. Eu concordo com o vereador Daniel, o vereador Paulo, realmente não houve encerramento da sessão ordinária, deveria ter acontecido e ter passado explicação pessoal para quem iria fazer uso dela, né? Houve equívoco, né? Paciência, pode passar para a explicação pessoal, encerrar a votação, se quiser anular a extraordinária, anula, e a gente vem para a votação outra vez, que eu acho que vai dar a mesma coisa, a mesma votação, então, né?
Eu não tenho esperança nenhuma de mudar a votação. Não é questão, é só para cumprir formalidade. Mas eu concordei com você. Ok. Realmente. Ele está certo, não está errado. Se a gente for seguir o regimento a risco aqui, o vereador Daniel e o vereador Paulo estão corretos, sim. Eu acho que também criar assim, polêmica não vai resolver mais nada agora, né? Já aconteceu o erro. Né? O erro, não, o engano, desculpa. Eu acho que todo mundo que senta ali, né? Eu acho que só quem sentou ali, né? O Rodrigo sentou, o Miro sentou, eu sentei, sabe que, né? Não é fácil. E eu acho que ninguém pode estar aqui para crucificar o Dr. Edson, né? Por conta de um ato que está todo mundo sujeito aqui. Não, mas ninguém está fazendo isso. Vamos, encerra aqui. Se quiser passar a explicação pessoal, passa a explicação pessoal e a gente volta para a segunda votação. Pode ser assim? Eu acho que se o plenário concordar. É uma sugestão, mas vocês conduzem como vocês quiserem, como vocês fizeram durante os 4 anos. Fica à vontade. Então vamos... desculpa, que hoje está terrível a minha vida também. Vamos lá. Vamos retomar então a parte da explicação pessoal? É assim? Não, estou pedindo ajuda, tá? Eu não sou dono da verdade, eu só estou querendo conduzir isso aqui de uma forma democrática, onde todo mundo possa ter sua expressão. Aqui não tem rei, não tem malhete. Eu acho assim, já que foi apontado, né? Então vamos seguir o regimento. Pois é isso que eu estou tentando fazer. Faz a explicação pessoal aqui, encerra a votação, entendeu? Né? Eu vou até pedir para não anular outra votação, porque aí vocês vão ter menos de um voto, porque eu acho que o doutor Biratã, por algum motivo de urgência, teve que se ausentar, né? Então, na primeira votação, vocês teriam menos de um voto. Então, se for de consenso de todo mundo aqui, mantém a votação da primeira extraordinária, a gente vai para a segunda e redação final. E passa para a explicação pessoal e encerra a extraordinária. Pode ser? Pode, a gente encerra, então, a primeira extraordinária e voltamos, retrocedemos na explicação pessoal, que eu acho importante, você tinha coisa a falar. Eu não quis cercear em momento algum o seu direito à fala, mas desculpe até pelo... É que eu também não estou nos meus melhores dias hoje. Realmente está difícil ficar aqui. Então, nesse momento encerramos a primeira sessão extraordinária. Assim. Aí voltamos à explicação pessoal, depois recomeçamos na segunda sessão extraordinária. Entendeu? Pode ser, Daniel, dessa forma? Então... Solicito para os secretários se tem algum vereador. O senhor me concede a palavra como líder da rede? Pois não. Então tá bom. Eu usaria a palavra ou a tribuna apenas para lembrar que na última sessão ordinária do primeiro semestre, nós fizemos um pedido encarecido à prefeitura, inclusive o senhor fez uma intervenção na minha fala, senhor presidente, referente à manutenção do passeio e da calçada, de toda a cidade, mas especialmente aqui na frente do Palácio Jerônimo de Camargo, do Fórum da Cidadania, da Câmara Municipal, por entender que o passeio gerava riscos às pessoas que passeavam, que trafegavam pelas calçadas. Nós tivemos a infelicidade de presenciar, eu e o vereador José Machado, no dia seguinte àquela fala e aquelas fotos que nós apresentamos aqui sobre a calçada, um acidente de uma senhora que tropeçou e caiu e se machucou em frente à prefeitura. Os funcionários do gabinete foram muito solícitos em conduzir, ligar para a Santa Casa, pedir que recebessem a senhora. Uma munícipe que passava de carro, viu o ocorrido, fez questão de levar a senhora à Santa Casa. Gostaria de passar as imagens, não sei se estão disponíveis, pedir a gentileza ao Homeres que nos ajude nesse momento. Ok. Esse foi logo após o ocorrido, quando ela foi colocada no carro. Essa senhora, uma senhora moradora de Bragança Paulista, veio de ônibus para Atibaia numa consulta médica e caminhava em frente à prefeitura quando caiu. Não está fácil de ver, mas o machucado no rosto, ela bateu o rosto no chão. Pode passar, eu acho que tem um vídeo, ela mesmo falando aí sobre... Aí são as calçadas, né? Nós já havíamos mostrado isso na sessão. Pode passar.
pode passar. Alguns degraus, algumas saliências são bem grandes, algumas perto das árvores, outras não. Pode passar também. É público e notório, né? Para quem frequenta a Câmara e a Prefeitura. Pode passar também. O vídeo está disponível? Ok. Esse vídeo foi gravado na Santa Casa. Eu sou a Neuza. Estava passando em frente. Tem uma calçada. Como que eu posso dizer? Não é bem buraco. Uma calçada ruim que eu tropecei, caí e me machuquei. Tá bom. Isso foi hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de julho, né? 5 de julho. A senhora caiu e agora está aqui na Santa Casa esperando atendimento, né? Isso. Então tá bom. Era só isso para a gente deixar gravado que foi em frente à Prefeitura, ali na Rua 9 de Julho, que a senhora caiu por causa do desnível da calçada, isso, né? Tá certo. É bom arrumar logo para outras pessoas não caírem também, porque está doendo. Tá bom. Obrigado, dona Neuza. De nada. Então, infelizmente aconteceu isso um dia após nós termos trazido essa situação à casa, e nós continuamos preocupados. Volto a dizer, os funcionários do gabinete do prefeito foram solícitos em ajudar, mas temos receio que isso aconteça novamente. Então, mais uma vez, pedimos encarecidamente que providências sejam tomadas referentes ao passeio público, que é de responsabilidade do município. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Paulo de Jesus. Boa noite a todos. Eu não ia falar sobre esse tema, mas já que o Daniel tocou, também eu acho que é interessante lembrar aquela senhora que vende esfirras, vende aqui na Câmara, passa nos gabinetes, ela também, eu acho que foi semana passada ou semana retrasada, ela caiu também numa calçada, quebrou acho que uns 3, 4 dentes da boca na frente, estava toda machucada, também por problema de falta de manutenção da calçada, falta de fiscalização também do poder público, porque pelo que ela disse, não foi numa calçada da prefeitura, mas foi numa calçada que estava na frente de uma empresa, mas de qualquer forma a prefeitura precisa fiscalizar isso, está entre as competências da prefeitura. É só para lembrar, já que o Daniel tocou nesse assunto. Eu gostaria de ter falado sobre o que eu vou dizer agora no tema livre, mas nós não tivemos tempo para isso. Mas eu gostaria de apresentar uma indicação que eu fiz, essa indicação de um anteprojeto de lei, não que ele feche o tema sobre o transporte público do município, que foi uma das bandeiras que eu levantei, que eu levanto há muito tempo e falei muito disso durante a campanha eleitoral de 2012. Como eu já disse algumas vezes aqui nessa casa, em dezembro de 2013, eu terminei de formular um projeto de lei sobre o Conselho Municipal de Transporte Público, protocolei para a Prefeitura como indicação, até hoje nada, nós já fizemos 2 ou 3 requerimentos sobre o tema, e a Prefeitura disse que ela não tem interesse ainda em colocar um Conselho Municipal de Transporte Público. Aí quando o nobre vereador Daniel, em algumas oportunidades, falou sobre o transporte público, sobre a questão de como vai ficar o transporte público, já que a concessão se encerrou, de se estranhar como que um projeto de lei, e eu, modéstia à parte, eu acho que fiz muito bem feito, pesquisei muito sobre isso, porque é um tema que há anos eu venho pesquisando, eu acho que consegui, eu e meu gabinete conseguimos elaborar um projeto de lei muito bem pensado, para as necessidades da cidade. E hoje, eu apresento, também como indicação para o prefeito, um segundo projeto de lei, que seria para a criação de um fundo municipal de apoio ao transporte público, que eu acho que é fundamental para que a gente possa desenvolver o transporte público no nosso município. Então, espero que mais esse trabalho não pare numa gaveta ou não seja jogado no lixo, porque, como eu já disse em outras oportunidades, é muito triste, é deprimente você dispor de tempo, do seu tempo, apesar que é um tempo remunerado,
mas é remunerado pelo povo. A gente recebe para fazer, para pensar leis, para pensar a cidade, e aí você elabora um conjunto de leis e essas leis param numa gaveta ou numa lata de lixo. Então isso é dinheiro público jogado fora. Então espero que a administração tenha a sensibilidade, né, de olhar para o transporte público de uma outra forma, né, porque diversos problemas relacionados ao trânsito da cidade, né, é por causa de um transporte público ineficiente. Então espero que esse projeto aqui não vá para o lixo e que, ou agora ou no próximo ano, que essa Câmara possa apreciar esses 2 projetos de lei para que a gente possa melhorar o nosso transporte público. E a última coisa para encerrar, gostaria muito da ajuda do líder do governo, porque eu acho que é um assunto sério. Hoje eu protocolei na prefeitura um pedido de explicações, porque eu achei muito estranho quando eu recebi a denúncia, né, que a banda do secretário de Cultura foi chamada para tocar no Festival de Inverno da prefeitura. Então é muito estranho, o secretário junto com o irmão, eles têm uma banda, essa banda toca num festival da prefeitura. Aí podem até, como eu solicitei as informações, ainda não tem a documentação, as pessoas podem até falar, mas tocou de graça. Mas nós prezamos aqui por um festival de inverno, de qualidade, e acho que todo mundo aqui acha que o nosso festival de inverno é um festival importante, que abre diversas portas. Então é muito estranho um secretário utilizar o seu cargo para benefício próprio, porque talvez ele tenha tocado de graça, mas ele utilizou palco pago pela prefeitura, luz, som, publicidade, e isso vai ajudar o quê? Na carreira da própria banda, que pode ter tocado de graça agora, mas pela influência e pela importância do Festival de Inverno da cidade, ele pode fechar contratos em outros lugares. Então, como eu disse, a documentação não chegou a mim ainda, porque o show foi nesse final de semana, e eu esperei o show acontecer para solicitar essas informações. Então protocolei hoje, então não tenho os dados, se foi pago, se não foi pago, como que foi o processo de contratação, como que foi a escolha da banda, porque eu também acho que diversas bandas da cidade aceitariam também tocar de graça, né? E por que chamar uma banda de uma outra cidade, fechar as portas da nossa cidade e do festival de inverno da nossa cidade para as bandas daqui, que poderiam estar utilizando esse mesmo espaço, esse mesmo palco, essa mesma luz, som e divulgação, para poder, talvez com esse festival, poder ganhar outros lugares do Brasil. Então eu acho que no mínimo, é a falta de ética completa do secretário de Cultura chamar a própria banda para tocar. E isso na própria página da banda, consta os nomes dos membros, está lá o nome do secretário, o nome do irmão do secretário, dos amigos do secretário. Então eu acho que está muito errado isso, né? A utilização da máquina pública em benefício próprio. Então eu espero que o líder do governo nos ajude, porque essa situação não pode ficar assim. Porque se numa coisa pequena que for um show, né, o que mais pode estar acontecendo? Eu já questionei aqui, estou já montando também uma documentação sobre o Fundo Municipal de Cultura, né, e sobre outras coisas que estão erradas. Então, é isso, presidente. O doutor Avanço me lembrou também, convido os vereadores, todo o público presente aqui nessa sessão, o público que está em casa. Na próxima quarta-feira, nós faremos uma reunião pública da nossa comissão de acidentes de trânsito. Então, uma comissão que nós já estamos há cerca de 70 dias elaborando relatório, fazendo levantamento dos acidentes, e nós estamos contando com o apoio de várias instituições da cidade, né, que estão fornecendo os dados para a gente, os gabinetes de alguns vereadores que estão atuando, né, na formulação desse produto final. Então eu conto com a presença de todo mundo para que as pessoas possam trazer aqui para a nossa Câmara Municipal subsídios, né, para a comissão, para que a gente possa montar um mapa dos acidentes da cidade e o que pode ser feito para que esses acidentes não ocorram mais. Então é isso, presidente. A reunião será às 19 horas, doutor Avanço? Reunião às 19 horas, dia 3 de agosto, aqui no plenário da Câmara Municipal. Obrigado, presidente.
Próximo vereador Rodrigo Paz. 10 minutos sem a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, vou ser breve. Bom, seguindo o posicionamento do vereador Daniel e do vereador Paulo, concordo plenamente. E uma sugestão, então, senhor presidente, a Câmara dar o exemplo, a sugestão que eu trago é se, de repente, o gabinete do presidente não pudesse operacionalizar a questão da reestruturação das calçadas de frente com a Câmara Municipal. Acho que é possível, nosso orçamento ele contempla e, principalmente, eu acho que nós daríamos um exemplo para a administração pública municipal. Fica aqui a nossa sugestão e eu acho que seria um ótimo exemplo para a Prefeitura, para a municipalidade como um todo, a Câmara rever, até porque acho que numa das sessões o vereador Daniel trouxe algumas fotos, né, da calçada aqui da frente da Câmara, por conta das árvores e tudo mais. Fica aí a sugestão e eu tenho certeza que é possível, é viável e seria um ótimo exemplo. Senhor presidente, eu não ia falar, mas durante a sessão chegou aqui algumas fotos. Alguns munícipes estão nos procurando aqui na Câmara Municipal por conta de alguns problemas em relação a incêndio na cidade. Nesse momento nós estamos com vários incêndios acontecendo, um deles na região do Vale das Flores, e inclusive bem nas proximidades das residências. Os bombeiros não estão dando conta. Os 3 carros que os bombeiros têm como equipamentos aqui na cidade não são o suficiente. Eu amanhã, na condição de vereador, estarei oficiando o governo do estado, solicitando a ampliação da frota. Mas eu entendo, e aí até conversei com o vereador Lucas, ele realmente colocou que é um problema sério, mas eu acho que é interessante a Defesa Civil também repensar a questão da estrutura técnica, a estrutura operacional, a estrutura física, também para esse tipo de problema. Nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros da cidade não tem estrutura suficiente para atender às demandas. Realmente é um problema, o Corpo de Bombeiros ele precisa de mais equipamentos, mas também eu acho que é um ponto aí a se pensar no sentido da Defesa Civil também reestruturar, estabelecer novos equipamentos, veículos para esse tipo de emergência. Então fica aqui o nosso pleito também ao líder do governo, estaremos oficiando o senhor prefeito municipal e também o governo do estado. Conto com a assinatura de todos os vereadores para os 2 pleitos. Muito obrigado. Eu vou dirigir a palavra, explicação pessoal também, até porque na semana passada, né, Paulo, a gente estava aqui numa sessão solene de entrega de placa preta, e durante a sessão me ligaram dizendo que estava ocorrendo um incêndio muito de grandes proporções no Canimar. O Canimar, grande mesmo. Só que esse incêndio foi colocado por um morador. Entendeu? Foi provocado por uma pessoa que quis fazer aquela cultura arcaica de promover queimada no terreno só que esse terreno, esse fogo, devido ao tempo muito seco, ele se alastrou por várias. É impressionante, atingiu fiação, foi um negócio, foi bastante importante. Aí eu conversando com o bombeiro, eu conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, ele me disse que tem um carro só. E esse carro, ele não atende Atibaia, ele atende a região. É um veículo só que atende Atibaia, Jarinu, Perdões, Piracaia, acho que até Itatiba ele vai, se eu não me engano, salvo engano. Então, é uma situação que eles estão tendo que escolher o incêndio. Ele me falou assim: doutor, se tiver um incêndio, eu pergunto, a casa de madeira? Não. Tem muro? Tem. Eu não vou. Porque a prioridade é atender pessoas com maior vulnerabilidade. Então, é um carro só. Tem um segundo carro que parece sofrer um acidente aqui. Né? Também tem problema de pessoal. A infraestrutura realmente do Corpo de Bombeiros ela é bastante precária. Eu senti que eles estão fazendo o que podem e o que não podem, com um movimento estoico, mas pelo que eu vi, realmente é pedir a Deus, porque nós estamos à beira de uma calamidade possível, né? Porque eles têm vários focos de incêndio, vários locais para atender, e não tem
Fogo na Pedra Grande, por exemplo, é um Deus nos acuda. Fogo em algum outro lugar que você veja por aí é terrível. Esse no Carimar, eu tenho fotos dele que eu tirei, realmente eram labaredas que ultrapassavam esse teto aqui. Então acho que a gente precisaria realmente de uma ação de todo o Poder Legislativo. Seria interessante, foi uma boa ideia, para a gente poder estar realmente solicitando, oficiando o Governo do Estado, porque isso é um órgão estadual, né, para que ele pudesse estar realmente reforçando o atendimento, né, que o pessoal no Carimar fala assim, tem duas coisas, eu morro afogado ou morro queimado, né? Então precisa realmente ter uma ação mais contundente das autoridades aí. Se você quiser encabeçar, ficaria legal. A gente vai junto, assina junto, sem problema nenhum, ok? Próximo vereador. Vereador Fabiano de Lima. Boa noite, presidente. Queria pedir permissão para falar no local. Boa noite, nobres vereadores. Eu queria falar aqui sobre o relatório da conclusão da CEI de hoje, né, que falou sobre a natação, projeto de natação, EMA, né, um projeto que atende cerca de 1.500 pessoas, né. E sobre o relatório, a gente até muitas coisas foram colocadas, né, até para lembrar que existe uma resolução, né, do Tribunal de Contas, né, que fala muito sobre o Tribunal de Contas, que fala sobre os convênios, mas que não tem uma força de lei, né. Acho que é importante falar, né. E a gente vê que tem totalmente um cunho político quando você, em vários, quando as pessoas vieram aqui na Câmara, sempre falavam de outros anos e não foi apontado, né? Só foi apontado os anos que eu estava como secretário e o Saulo como prefeito, ou em 2013 também, quando não era outro secretário, não foi falado, né? 2012, 2011, a gente sabe que esses convênios não começaram agora, começaram antes, né? Então a gente vê que isso aí é um cunho político, porque não fala na conclusão, né, não fala do prefeito anterior, não fala do secretário anterior, não que eles sejam culpados, porque eu acredito que não, né. A gente sabe que a prefeitura dispõe de uma comissão de fiscalização e acompanhamento de convênios composta por um funcionário da pasta responsável pelo convênio. Tais funcionários, via de regra, não são profissionais de contabilidade. Não há qualquer exigência legal que a comissão de avaliação e fiscalização seja composta por funcionários especialistas em contabilidade pública. Tampouco há exigência de que sejam formados exclusivamente ou parcialmente por profissionais de carreira, conforme afirma equivocadamente o relatório conclusivo da CEI. Ainda não há sequer exigência legal para que a comissão seja formada. Portanto, as afirmações e fundamentos do relatório conclusivo da CEI apresentado pelos vereadores que subscreveram, o mesmo são absolutamente levianos e equivocados em suas conclusões. Com efeito da consolidação da Lei 13.019, alterada pela Lei 13.204, é uma necessidade das administrações públicas com o objetivo de aprimorar a fiscalização das parcerias com o terceiro setor. No entanto, os municípios serão enquadrados pela referida lei apenas em janeiro de 2017, sendo que a mesma já vale somente para os estados. Nessa lei está, fato, preconizada a exigência de comissão e que em uma composição esteja sempre ao menos um funcionário de carreira. Então, como aponta, então somente a partir de 2017 que você vai ter a lei que começa a pedir um funcionário de carreira, não como foi lido no relatório. O relatório apresentado pela comissão optou, no entanto, por conclusões precipitadas. Tornou-se exclusivamente uma comissão acusadora, com claro objetivo político eleitoral, chegando às conclusões condenatórias absolutamente descabidas. Outro fato a ser ressaltado é que hoje a Prefeitura da Estância de Atibaia, com o objetivo de promover maior transparência de fiscalização, criou toda a estrutura de controle interno, esse sim provida de profissionais habilitados, tecnicamente para a fiscalização dos convênios. O próprio controle interno, assim como o órgão de fiscalização de convênios da Secretaria de Finanças, não apontaram qualquer irregularidade especificamente em relação a empresas, citada no relatório da CEI. Como poderia a Comissão de Acompanhamento e Avaliação verificar as irregularidades expostas nos relatórios? Considero que a presente comissão de inquérito se moveu por denúncia que o processo investigativo que fundamenta o relatório apresentado pela CEI
foi realizado única e exclusivamente por um vereador, que pauta seu mandato na oposição sistemática ao atual governo, que não dispõe de uma estrutura investigativa, sequer de capacidade jurídica para proferir sentença ou condenações, conforme se propõe no relatório. As eventuais irregularidades e denúncias apresentadas devem ser investigadas por órgãos incertos, capacitados para tal fim e que não seja contaminado por interesses políticos eleitorais. Para o juízo, incento de competente, a denúncia, tratada por uma comissão de inquérito, é também objeto de ação popular que tramita na Justiça. Com o despacho exarado no dia 29 de abril do corrente ano, com as alegações, né, eu até entreguei a decisão do juiz para os nobres vereadores, né, alguma sessão, a qual que eu fui excluído até do processo, né. Chama muita atenção, em primeiro lugar, o desleixo da acusação explícito do primeiro parágrafo, que cita a desorganização que dificulta o exercício da atividade cognitiva pelo juízo, mostrando que o processo é bem bagunçado, que não foi, acho que nem sei se foi o advogado que fez alguma coisa, está bem errado, bem bagunçado o processo, isso não sou eu que estou falando, isso é um juiz, né? Desleixo este presente no próprio relatório conclusivo da SEI, relatado pelos nobres vereadores o Biratã, Baixinho e o Jorge, onde contemos por diversas vezes erros grosseiros de grafia e até mesmo de escrita da língua portuguesa. Desproporcional e descabido, no entanto, é o conteúdo exposto no 6º parágrafo do despacho judicial, ou seja, a solicitação de paralisação das atividades do convênio, que atende aproximadamente 1.500 alunos das escolas públicas, sem que qualquer conclusão ou sentença palpável fosse proferida para além dos limitados entendimentos dos nobres vereadores que assinam tanto o relatório conclusivo da SEI quanto a ação popular em curso na Justiça, haveria outro objeto na proposta de desativar 1.500 crianças da política pública oferecida, se não resultar em um grande prejuízo político ao governo. Estariam os nobres vereadores, de fato, preocupados com o interesse dos munícipes? Fica a pergunta, né? Me parece que o despacho da Justiça é bastante caro e ponderado mediante a irresponsabilidade política da solicitação e das precipitações nas acusações e conclusões. Ademais, a própria Justiça excluiu esse vereador do polo passivo na ação, bem como os demais membros da comissão, né, que tanto falou no relatório, conforme podemos observar no 11º parágrafo da decisão do juiz. Assim sendo, e para concluir, penso que a política está à casa de lei, o próprio judiciário não pode mais ser com uma postura oportunista, denuncista e demagógica, com objetivos políticos eleitorais. Ainda que certos pontos do relatório devam ser considerados e terem sua investigação, que eu concordo com algumas coisas, tem que ter a investigação nesse relatório, aprofundadas pela Justiça, como denúncias feitas e outras incongruências. Não pode admitir ou aceitar que sentenças sejam exaradas a bel prazer de oportunismo político, do denuncismo e leviano. A prática denuncista de qualquer custo revela única e exclusivamente a falta de capacidade para uma postura construtiva e edificante para com os grandes projetos da cidade. Falta capacidade em tecer críticas de forma consistente, embasada e fundamentada, como tem sido a tônica do comportamento oposicionista nessa Casa de Lei. Até fico feliz, né, de ver o forte trabalho para tentar me colocar nesse relatório, mas acho que dificultar, até porque a gente, quando não deve nada, a gente não se preocupa. E em 90 dias a conclusão colocou que o meu erro foi não ver uma data, em acho que mais de 14 projetos, mais de 100 páginas cada projeto, eu perdi uma data e esse foi o meu erro que ficou na conclusão do projeto. Então mostra a nossa inocência, né, mais uma vez, né, graças a Deus a justiça sempre é feita, um processo que a gente já foi excluído do polo passivo, né, na justiça, e a gente vai continuar trabalhando. Acho que tem um vereador aqui que é acusação contra o Edson, é contra o Zé Machado, é contra o Saulo, e eu acho que a gente vai continuar, a gente está aqui para trabalhar. Enquanto as pessoas estão preocupadas em acusar e manchar a imagem dos outros, a gente vai continuar trabalhando para uma Atibaia cada vez melhor. Muito obrigado. Vereador Jorge.
Boa noite a todos, presentes, nobres vereadores. Gostaria de deixar claro aqui que em nenhum momento esse ato é um ato político, porque a ação está totalmente embasada em documentos, em depoimentos, aonde a própria dona da empresa que fabricou os kits de natação veio depor nessa casa, aonde estavam os presentes da comissão, e ela deixou bem claro que foi ela que fabricou os kits de natação aqui na cidade de Atibaia, aonde as notas fiscais foram todas emitidas de empresas fora de Atibaia, e sim de São Paulo. Empresas essas que são somente papel, ou seja, empresa fantasma. Fui atrás também de quem vendeu essas notas fiscais, do representante que vendeu essas notas, que isso daí já está em poder do DEIC investigando, tá? Presidente, estou na Câmara desde janeiro de 2013 e acredito que o senhor ex-secretário também trabalhava na Secretaria de Esportes no ano de 2012. Então, não podemos ver aqui, né, falar que não investigou em 2012. Eu não estava como vereador nesta casa em 2012. E a partir de 2013 eu venho fazendo meu papel corretamente, como deve ser feito por um vereador. Então, toda a ação está baseada em documentos, em fatos, em depoimentos. Estamos vendo em todos os jornais políticos envolvidos em desvio de dinheiro público, falando que está sofrendo ataque político. Isso agora virou moda. Virou moda. Políticos envolvidos em corrupção agora virou ataque político. A gente está vendo aí, desde a esfera nacional, estadual e municipal. Excluir o senhor juiz, excluiu o nobre vereador do Polo Passivo para colocar como testemunha da ação. Bem sabido ele, porque a testemunha, infelizmente, não pode mentir no processo. Então, eu gostaria de deixar claro aqui. Está aqui, ó. Eu estive comprando óculos, que está aqui, o mesmo óculos que foi entregue para as crianças, aonde foi pago aqui, quanto aqui, vereador? R$3,49. Esse óculos, R$3,49, está aqui a nota fiscal, aonde a entidade, na nota fiscal, consta o valor de R$20. R$20. Se isso aqui não for corrupção, isso aqui é o que então? Estão tirando sarro da cara do povo, entendeu? Vindo aqui ainda, falar que está tudo certo. Temos que parar com isso. Chega! Chega de tanta corrupção. Hoje entrou mais uma ceia aqui nesta casa de leis da entidade AFA. Aonde, nobres vereadores, por incrível que pareça, existe um centro empresarial no Jardim Paulista. Vocês conhecem, não? Vocês conhecem um centro empresarial no Jardim Paulista? Então, existe. Porque no mesmo endereço, no mesmo terreno, existem 3 empresas. E as 3 empresas emitem nota fiscal para a mesma entidade. As 3 empresas é do mesmo diretor da entidade. E aí, nobre vereador, secretário, o que tem para falar disso? E a comissão não viu isso? A nota fiscal consta lá no endereço, o endereço da entidade e o endereço do fornecedor de prestação de serviço. Não dá para reparar que é o mesmo endereço? Rua Casa Branca, um número 300 e o outro 284. Então eu não estou aqui acusando ninguém.
Eu estou aqui fazendo o meu papel de fiscalizador do dinheiro público, que muitos aqui deveriam estar fazendo a mesma coisa. Muitos. Eu venho trabalhar nessa casa todo dia às 7 da manhã e saio daqui às 7 da noite. Eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui fazendo o meu papel de fiscalizador. Eu não estou aqui vendido para votar projetos. Eu estou aqui trabalhando pelo povo, para que eu fui eleito. E venho trabalhando mais de 12 horas por dia dentro dessa casa. Então eu não admito que ninguém venha dizer que eu estou perseguindo algum vereador aqui dentro. Eu não admito isso. Não admito. E minhas denúncias não são infundadas. Tanto é que está aí. O prefeito sofreu já perdeu algumas ações. Das placas de rua foi uma delas. Do Fala Mansa foi outra. Uma empresa que foi eu, o vereador Dedéu, em Minas, andamos quase 1.500 quilômetros de volta, aonde nós chegamos lá nessa cidade, aonde tinha uma licitação de quase 20 milhões de reais, e nós encontramos o que lá? Um terreno abandonado. Se eu estiver mentindo, por favor, vereador Dedéu, que diga. Então, o que está infundado aqui? Aonde? É perseguição política isso? A população está cansada disso. A população está cansada de ver políticos ir para a televisão falar que é perseguição política. Não, o vereador está perseguindo, o deputado está perseguindo, o juiz está perseguindo, o juiz hoje também está perseguindo. Gente, chega. A população está acordada. A população abriu o olho. Não aguentamos mais ver esse descaso com dinheiro público. Chega. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores e público presente. Próximo vereador. Não existe mais um vereador inscrito em explicação pessoal, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, nada mais a ser tratado nessa sessão, dou por encerrada às 20h15. Vamos dar início à segunda sessão extraordinária desta noite, solicitando ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes 16 vereadores, senhor presidente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de lei número 35/16 e projeto de lei número 44/16. Em discussão e votação, projeto 35/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloque em votação os vereadores que concordam com o projeto 35/2016, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, com 4 votos contrários. A redação final. Em discussão, o projeto 44/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloque em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Seis rejeições. Aprovado com 6 rejeições. A redação final. Nesse instante, encerra a segunda sessão extraordinária, já convocando os vereadores para a terceira e última sessão extraordinária dessa noite, solicitando ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes 16 vereadores. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos assim. Projeto de lei número 035/16
E projeto de lei número 044/16. Em votação, o projeto 35/2016. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Projeto aprovado com 4 votos contrários. Em votação, o projeto 44/2016. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Nesse momento, dou por encerrada a última sessão extraordinária às 20h20, convocando os senhores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.